e ainda falando de progressões. Né? Faltou aquele fechamento com chave de ouro. Faltou aquele detalhezinho básico. E aí, olha só, nessa hora, nós vamos ver que tudo que nós já aprendemos vai ser utilizado. E a aplicação, tanto da progressão geométrica como a aplicação dos logaritmos, é uma aplicação, assim, vamos dizer, mais científica. É uma aplicação mais assim, para aquele aluno que vai escolher uma dessas áreas de carreira. Não é aquela aplicação do dia a dia, não. Até tem alguma coisa no dia a dia, mas é mais específico. Tipo, eu quero fazer engenharia, então você já sabe que vai usar isso aqui. Eu quero fazer a parte de medicina veterinária, eu quero fazer aquele laboratório de farmácia. Então, bioquímica, bioquímica. Lá eu vou usar esses processos, porque eu vou analisar a evolução da bactéria, eu vou usar a evolução do remédio que vai combater essa bactéria. Então, nessas áreas, aí começa a ser aplicadas. Então, é importante para aquele aluno que vai seguir nessa área. Só que para nós também é bom sabermos por quê. Porque o Enem cobra. Na verdade, aqui a gente dá uma base para muita coisa, Isso. né? Aí vai da escolha de vocês com relação à área de conhecimento que vocês vão, né, decidir seguir na vida, mas a gente dá um embasamento aqui para muitas situações, muitas coisas. Agora, claro, né? A gente faz aquela nosso costume, né? Nossa caminhada. A gente começa o assunto definindo, né? Trazendo definições. Aí, no segundo momento, a gente já traz algumas características a mais, como termo geral, né? A parte gráfica. Na terceira parte, a gente já vem com a soma dos termos, e aí a gente vem, construindo conhecimento. A parte 2 e 3 é aquela parte mais matemática, didática, né? Que vem com fórmulas, equações e tal. A parte 1 é aquela parte onde você fica socializado com a situação. Introdutória, no sentido de, né, interagir com algo da vivência, que nem a propagação do boato, né, de uma fofoca boa, fofoca saudável, né? Então, quando a gente faz todo esse processo, a gente finaliza com as aplicações, que é aí onde a gente vê onde tudo isso está inserido, né? E aí esquecemos aquela perguntinha de para que eu uso isso? Onde é que eu vou aplicar? A gente não deixa essa dúvida não, tá bom? Então vem com a gente que é a aula de número 60 aí, aqui. 8! 68. No rumo do fim, mas ainda tem muito o que estudar. Vamos lá! Aula 68 na telinha, então vem trazendo pra gente agora a progressão geométrica e suas aplicações. Ou seja, problemas que envolvem progressões geométricas. Aqueles probleminhas práticos que nós temos e que vão ser resolvidos usando as ideias que nós temos de progressão geométrica. E é claro que tem oferecimento do dia? Tem sim, senhor! Vamos lá, olha ali! E o oferecimento do dia vai para a professora Isabel e os seus meninos. Nossos meninos. A prof saiu na foto aí, a professora Isabel e os nossos meninos. Temos aí 6 meninos e 4 meninas, né? E mais a quinta menina é a professora Isabel. Que legal, né? Eles foram lá fora da escola, lá, ó. Tem quantos meninos? Zona Rural, 7. A professora Lúcia tá boa de conta hoje. Tem. A professora Isabel levou eles lá para fora, pro campo lá, tiraram uma foto bem legal. E com certeza uma foto especial para mandar para as aulas de matemática. Então vamos junto aqui para mandar um beijo, um cheiro, um chamego, um tudo de bom para esse povo bonito, mas também sempre fica aquela dúvida, né, professor Maurício? De onde são? De onde são? Os nossos queridos alunos. De onde vêm? De que escola, de que município, de que coordenadoria? Bom, uma coisa eu tenho certeza, neste exato momento eles estão já lá, é aqui, é nós. É nós. Vamos lá então, vamos conhecer a escola essa galera bonita, olha lá. A escola de hoje é a escola Valdomiro Francisco de Oliveira. Em Machadinho do Oeste, Rondônia. Gostou do Rondônia. Valdomiro Francisco de Oliveira, a escola homenageada do dia de hoje. Legal, em Machadinho. Eu tô, talvez, com a intenção de ir a Machadinho no feriado próximo que vem aí, mas... Você tem... na verdade, são os pais de uma comadre minha e vão passar o feriado lá e me convidaram para ir junto. Então, talvez eu dê uma chegadinha aí em Machadinho. É em Machadinho que tinha um sobrinho seu que estudava na escola, não?
Na verdade é o irmão da minha comadre. Ah, que estuda. Isso. Já formou, terminou. O Felipe. Mas então, eu não sei se é essa escola que ele estudava, né? Não recordo agora o nome, mas se eu chegar aí pertinho, de repente eu dou um alô aí pra galera da Valdomiro, beleza? Vamos então mandar aquele abraço? Gente, beijo no coração de vocês, tá? Muito top, muito grata aí pelo registro. E a gente aí tem muita alegria em estar falando, fazendo referência a vocês aqui na aula, tá bom? Professora Isabel, beijo pra você também, tá bom? E vamos de assunto! E agora, o estudo das progressões e suas aplicações. Vamos lá na telinha. Matemáticos, discípulos da escola pitagórica, também descreveram algumas progressões através de estudos do som. A música e a matemática. Isso tem a ver. O estudo das progressões já era feito antes de Cristo, professor Maurício. Há relatos do uso de progressões no papiro de Ramés, por volta do século 17 a.C. Eles observaram, olha só que interessante, observaram que a vibração das cordas nos instrumentos musicais, instrumentos que eram instrumentos muito utilizados de cordas, né? Vários deles, harpas e outros que eu não vou lembrar o nome agora. Então, eles observaram que essa vibração feita nas cordas formava uma sequência numérica, criando-se assim, então, o que hoje nós chamamos de escalas musicais. Quem estuda música, quem faz aquela parte teórica da música, em algum momento estuda as escalas musicais. E essas escalas têm o detalhe da fração. E essa fração tem um comportamento geométrico, é uma progressão geométrica que tende ao infinito. E além, né? Vamos lá. E claro, né, que a gente vai avançando aí mostrando isso para vocês. Então, temos uma progressão geométrica aí de razão 2/3. Olha lá, então, que legal, né? Olha que Vamos interessante. observar a escala musical aí. Olha só que interessante. A escala musical vai passando e tal, e a nossa progressão geométrica vai tendendo, vai indo, vai ficando pequenininha. Tá indo no rumo do zero. Ela tende ao infinito zero. Muito bem, né? E ali, tá sempre multiplicando por 2/3, 2/3. né? 1 vezes 2/3, 2/3. 2/3 vezes 2/3, 4 nonos. 4 nonos vezes 2/3, 8/27. Lembra da multiplicação de fração? Numerador com numerador e denominador com denominador. Legal, né? Então aqui quando a gente multiplica por 2/3, vezes 2/3, lembra? A gente faz isso que o professor Maurício disse, numerador com numerador, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9. E aí multiplica por 2/3 de novo, 2 vezes 4, 8, 3 vezes 9, 27. Então vai construindo a escala musical com uma PG de razão 2/3. Que legal, né? Eu não entendo muito, né? Mas aqui a primeira oitava, a segunda oitava, aqui também tem números ordinais, né? Também, terceira oitava. Muito legal a gente ver a matemática e a música, né? Então, para quem faz música da parte teórica, ele estuda justamente esses detalhes. Isso. A minha filha menor, né, faz piano e a mais velha flauta, mas a menorzinha, quando eu estava elaborando a aula, ela estava meio que tentando me explicar tudo isso, aqui né? Os detalhes. Eu entendo da parte da fração, tá? Que multiplica por 2/3, eu entendo. Agora, realmente as escalas assim, musicais já é uma de quem estuda música mesmo, né? E é legal porque assim, alguns têm o dom de tocar, né? Tocam violão, tem o dom. Ele tem um dom, foi agraciado e toca e estudou ali as notas musicais, mas não sabe muita teoria. Outros têm essa habilidade de dominar a parte teórica. Então, esse que domina a parte teórica consegue entender essas frações, essas questões das oitavas e tal, parece que ele tem uma sensibilidade maior, porque tudo que ele escuta, ele começa a perceber a vibração. Sente a vibração que o som chegou. Bota o pé na areia e deixa a onda entrar. É que agora tem a paródia, né, de estatística, né? Estatística. Para a mediana isso não rolou. Coloca tudo em ordem e centraliza. É estatística.
Músicas, dados da pesquisa. Ó, essa aí é uma paródia lá de estatística que serve para o segundo ano. Então, esse ano a gente fala um pouquinho de estatística ainda na unidade 3? Parece. Acho que talvez sim. Eu acho que talvez. Calma. Se falaremos, então, teremos paródia de estatística, que é essa aí mesmo. Mas sente a vibração, o som chegou e a matemática faz parte de tudo isso. Olha só que interessante. Estávamos falando de PG. E agora estamos falando de música. Então, quer dizer, para aqueles alunos que têm esse dom da música, que tocam, é importante saber tocar. Mas é muito gostoso quando você começa a entender também o que acontece lá quando está tocando. A parte teórica é muito legal de se estudar. Verdade. Vamos avançando então, olha lá na telinha para a gente entender um pouco mais sobre a matemática e a música. E aí nós temos aqui a divisão proporcional das figuras musicais. Nós temos aqui a figura do semibreve. Nós temos aqui a figura da mínima, da semimínima, da colcheia, semicolcheia e a fusa. Eu fico confuso. Você fica confusa? Tem o fuso, tem o confuso, né? Então, esses detalhes aqui, você percebe também, olha só, no semibreve, temos uma progressão geométrica de razão 2. Ah, tá multiplicando por 2? Tá multiplicando por 2. Na mínima também e na semimínima também. Só que percebam que na semibreve a minha progressão geométrica tem 6 termos. Tem o primeiro termo que é o 2 e tem o sexto termo que é 64. Já na mínima eu só tenho uma progressão geométrica com 5 termos. E na semimínima é uma progressão geométrica com 4 termos. Mas também é a mesma coisa no sentido da razão. A razão do 2. É 2. A fusa tem só um número, não é? A fusa ficou só o 2, só um elemento. Aí, como não altera, não dá, né, ali para afirmar sobre a questão. Mas percebemos que o crescimento é em forma de progressão geométrica. Legal, né? Então, essa é a divisão proporcional das figuras musicais. E aí, com isso a gente pode trabalhar o conteúdo de PG, então. Olha só, identifique o terceiro termo da semibreve. Aí a gente volta lá e verifica quem é a semibreve. A semibreve é essa daqui, essa progressão geométrica. Quem é o terceiro termo? O 8, né? O 8. E olha o desenhozinho do 8 ali, que bonitinho. Ah, bonitinho mesmo. Então, identifique o terceiro termo da semibreve, é o A3? Isso. Podemos dizer que é o A3, né? 8. É o 8. Qual é o último termo da mínima? A mínima, 32. Ah, e é o A5, né? Isso. O último é o AN, que é o A5, que é 32. E aí, mais uma perguntinha, identifique a razão da colcheia. A razão a gente já viu que é 2, né? Está multiplicando por 2 toda vez. Beleza? Beleza. Então a razão é Q, porque é uma progressão geométrica e vale 2. Para responder essas atividades, basta analisar a divisão proporcional anterior, que foi o que a gente viu, né? A gente voltou aqui na nossa divisão proporcional e conseguiu responder as perguntinhas, né? Agora, será que vai ter algum aluno curioso aí pegando os livros de teoria musical e começando a olhar lá e vendo que tem PG? Eu gostei. Gostou? A música e a matemática gostou? Ah, isso aí. Legal, né? Então a gente já começa a nossa aula de aplicações vendo muita coisa aplicada, né? A matemática está inserida aí. E eu até acredito que se nós parássemos aqui, já seria uma riqueza enorme, porque uma coisa tão simples, entre aspas, né, que é a música. Simples porque, assim, tem pessoas que fazem parecer, né? Nós temos, por exemplo, aqui conosco o professor Silvio Santos. Quando ele pega o violão, ele faz parecer um negócio tão assim, né? Tão genial, tão simples. Tão fácil, né? Tão simples. E claro que temos mais aplicações. Então agora a gente vai ver problemas que envolvem todas essas progressões. Eu não quero problema mais, não. Não quero problema. Tá bom, já. Lá vem eles. Chega de problema. Chega, lá vem eles. Ela tava tão boa na música, né? Já e tal. Sente a vibração que o som chegou. Uma colcheia. Bota o pé na areia e deixa a semibreve agora. Na semibreve. Bom, nem eu sei. Lá vem eles com esse negócio de aplicação. A gente vem sim, porque a gente precisa que vocês visualizem a matemática aplicada. Não fica nada aqui no abstrato, assim, voando, né? A gente pega no rabo e traz pro concreto, porque aqui a gente precisa mostrar a vivência, né? Onde a gente traz a matemática para o nosso cotidiano, tá bom? Beleza. Vamos lá? Vamos. Avançando os estudos, olha lá na telinha, então.
Na estatística. Deixa só. A estatística. Variação percentual entre barras consecutivas. Aqui nós temos uma evolução da tarifa de ônibus na cidade do Rio de Janeiro. Ali nós temos, por exemplo, em 1994, a tarifa do ônibus era de 35 centavos. Em 1996, essa tarifa foi para 55 centavos. Percebam ali, ó, que nós não tínhamos, nesses dois períodos, ônibus circular com ar-condicionado. Eu já vi isso aí. Né? E aí, essa variação percentual entre barras consecutivas pode ser representada numa forma de uma progressão geométrica. Pode ser, né? Aumento percentual. O percentual pode ser, né, em PG, tá certo? Mais um modelinho aí. Agora vamos na parte comercial. Comercialmente, olha lá. Simulação do tamanho de fotografia em uma loja. É verdade. Olha aí, tá dobrando, né? A altura é a mesma, mas a largura da foto tá dobrando, ó. Entendeu? Aumentando a imagem. Você viu que ali com 50 centímetros enxergou determinada situação. Com 100 centímetros já dobrou o espaço e enxergou mais. Com 200 centímetros viu aí todo o Pão de Açúcar, né? É Rio de Janeiro isso aí, né? Comercialmente falando, então, até o tamanho de uma fotografia pode ser representado de forma em progressão geométrica. Tá dobrando. E o pagamento também vai ser em forma de progressão geométrica. Vezes 2, o tamanho, a largura da foto. A altura se manteve constante, mas a largura dobrou. Beleza, beleza? Mais um exemplo da aplicação, vamos ver? Tem mais? Tem, sim senhor, vamos lá. E no esquema do negócio em rede, lembra que a gente falou das pirâmides, né? Começa com uma pessoa e essa pessoa repassa para 3. E dessas, cada que passou para 3, vai passando para mais 3. E aí vai sendo uma divulgação. Isso aqui pode ser também o seguinte, olha só, vamos imaginar aqui. Que quando a gente fala em sistema de redes, a gente logo pensa nessas questões das pirâmides, não é? E temos várias situações em que isso causa um certo problema. Tem que tomar muito cuidado. Então tem que ter cuidado. Mas aqui podemos pensar assim, ó, vamos imaginar que você, de repente, lá na sua propriedade, começou a fazer queijo. E aí você começou a fazer queijo, só que você pegava o queijo e levava para sua escola só. Você levava para a escola e lá você distribuía para os seus amigos e tal, preçozinho bacana, tá, beleza. Tava vendendo na escola, só eu levava o queijo para a escola. De repente, um amigo chegou assim, ei, tu não quer que eu te ajude não? Aí tu me dá só uma porcentagem, aí tu me passa um desses queijos, e aí, então um outro, aqui no caso foram 3 amigos, né? Chegaram aí, vamos fazer um negócio aqui, ó, tu passa pra gente o queijo, a gente compra mais barato um pouquinho, pra gente revender também, e te ajuda e nos ajuda. E aí vai indo, né? E aí isso vai tomando uma proporção. Daqui a pouco você já tem uma mega, e assim, relatos de muitos empresários que começou assim. Era só ele ali, nós até fomos em um laticínio uma vez, não foi? Aqui na BR, e ele falou que no começo era assim. Ele tinha as vaquinhas dele, ele tirava os leites ali e tal. Com o tempo, o leite que ele tinha na fazenda dele não dava mais, então ele teve que comprar do vizinho do lado, do outro vizinho. Agora ele já compra leite ali da região quase que toda. Esse exemplo foi bem bacana, né? Porque realmente as pirâmides de negócios têm que se tomar cuidado. Tem que ter cuidado. Né? Vamos ficar por aqui mesmo? Vamos a mais exemplos? Mais aplicações da progressão geométrica? Olha aí. Nos eventos e nos parques, a gente fez um exemplo, né? Que começou com 5 pessoas no evento, terminou com 4.800 e alguma coisa, né? Foi aumentando. Então, um planejamento de pessoas em um local. Então, por exemplo, ali está, em 2006 uma pessoa, já em 2007 5 pessoas, 2009 125 pessoas, 2011 3.125. Então, assim, uma proporção bem, né, mostrando o crescimento do planejamento de pessoas num determinado local em progressão geométrica. E a questão nesse ponto, questão de infraestrutura, não é? E de planejamento mesmo. Porque ninguém começa um empreendimento já pensando assim, vou abrir aqui um negócio e tal, e já vai lotar todo... Não, ele já começa pensando assim, cara, eu tenho que abrir aqui e não vai ser complicado. Né? Tem que divulgar, convidar os amigos, levar, tal, fazer aquele detalhe. Com o tempo, o negócio fica uma promoção tão boa que ele já começa a fazer assim, olha, agora tem que ser compra de ingresso antecipado, porque senão não vai dar todo mundo aqui, então não dá para fazer todo mundo.
esse detalhe de investimento é importante e o planejamento é muito bom. Verdade. E aí o detalhe da anotação. Bom, no primeiro dia tinha 100 pessoas, beleza. No segundo dia tinha 200, opa, dobrou. Terceiro dia, ou terceiro mês, tinha 600, tinha 400, dobrou de novo. Peraí, então tá dobrando. Então agora tem que planejar, porque se eu só tenho 600 cadeiras, então não dá para dobrar, porque se dobrar vai ficar gente de fora. Aí, opa, calma aí, então eu vou segurar um pouquinho, vou segurar, vou melhorar. Esses detalhes são tomadas de decisões e a matemática precisa estar presente te ajuda, né? Nessa hora. Isso, te ajuda a tomar as decisões. Mais exemplo aí agora, onde mais? Na natureza. Olha lá, o crescimento de um aguapé em lagoas poluídas. Realmente, cresce aí, é o que a gente falou daquele crescimento de bactérias também, né? As algas, assim, esses aguapés crescem muitas das vezes em progressão geométrica, tá? É uma proporção bem acentuada. E é interessante que ele vem para tratar, né? Às vezes a gente tira, essa porcaria tá... Ele vem para tratar a água, proteger, ele protege a água. E eu fui esses dias num café da manhã e lá tinha no lagozinho com muito peixe e eu olhei que tinha um pouco assim. E aí, no outro dia que eu voltei lá para conversar com a dona, eu vi que estava logo cheio. Eu falei, você colocou mais coisa? Ela falou, não, isso nasce muito rápido. Tem que ficar tirando, toda hora ficar tirando, porque ele oxigena a água, ele trata a água, ele cuida da água, só que ele se aumenta de maneira assim, geometricamente mesmo. E quem mais faz um estudo desse tipo de coisa são os biólogos, né? Na biologia que se tem os resultados. Por isso que a biologia estuda um pouco das progressões, estuda as funções exponenciais, né? A biologia faz uso também. Certinho? Mais exemplos? Certo, vamos lá. E, claro, na economia, calcular os tipos de juros e investimentos também demonstra aí uma progressão geométrica e muitas das vezes na parte econômica aí, né? De empresas, enfim. Não vamos nem muito longe também. A própria parte de financiamentos de móveis e imóveis, né? Temos que ter muito cuidado. Para não entrar pelo cano, né? Ainda mais hoje em dia, né? Com as taxas muito elevadas ainda, nós temos que ter cuidado, porque se você não se planejar direitinho, de repente você faz um negócio ali que está numa progressão geométrica, porque o juro composto ele cresce como se fosse a progressão geométrica, e aí daqui para frente eu vou tombar, porque não vou conseguir pagar, não vou conseguir arcar com aquele compromisso que eu fiz, e é um cuidado, porque hoje em dia nos imóveis mesmo eles fazem o quê? Não, você começa a comprar com parcelas decrescentes ou com parcelas crescentes. Você vai começar pagando aqui só R$500. Mas quando você olha lá para a última parcela, tá R$5.000. E aí, será que vai dar conta de eu começar pagando só 500 e pagar 5.000 no final? Ou de começar pagando, por exemplo, 10.000 de parcela e terminar, não, mas a última vai ser só 500. Né? Tá bem? Mas até chegar na última, da primeira até a última, vários meios vão ser interpolados aqui. Ixi, ainda tem isso, né? E eu vou conseguir, então, suportar esses meios interpolados, ou eu estou pensando só no primeiro termo e no último termo? É verdade. Esse detalhe é muito importante também. Vamos avançando aqui que a gente tem muita coisa para fazer. Os fractais. Uau, Legal aqui. O fractal conhecido como curva de Koch. Então aqui a gente vê uma representação geométrica de uma figura, né, uma imagem, que ela vai se reproduzindo geometricamente aí também. Beleza? Um triângulo. Aí aqui dividiu o triângulo. Era uma pontinha só de estrela, né? Isso. Depois já foi vindo mais. Isso. E na parte dos jogos, né? Lá vem o nosso xadrez amigo aí. Aí eu fico devendo. Ligado à potenciação de base 2, né? A gente sabe que também aqui, lá na aula de potenciação, a gente contou a história do xadrez para vocês, que é uma potência de base 2. Isso. E que ao mesmo tempo também está multiplicando por 2, né? A quantidade aí de grãos de milho a pessoa que apareceu no reinado propôs para o rei pagar para ele em troca desse aprendizado aí do jogo de xadrez, também dá para ser representado aí em progressão geométrica, tá? Beleza. Mais uma aqui na geometria, olha que legal, né? Chão de mármore. Olha aqui, começamos aqui com um quadrado, né? E aí vai inserindo, as medidas dele estão em progressão geométrica, né? Tá o dobro, ó, né? Os tamanhos, né? Os lados. Os lados estão sendo multiplicados aí. Na minha cabeça começa a girar assim, eu já não enxergo mais nada. O professor Maurício tem labirintite, eu acho. Legal na geometria também. E ainda tem mais, né?
medicina, olha que legal, na medicina, onde as taxas de medicamentos são eliminadas do organismo, né, em progressão geométrica. Que legal, dependendo da medicação... É o que eles chamam de meia-vida do remédio, né? Você toma um remédio e aí ele começa a fazer o efeito. E nesse fazer efeito, ele vai perdendo meia-vida, perdendo meia-vida, perdendo meia-vida. Ele não deixa de existir no organismo, ele continua no organismo durante muito tempo. Mas ele está sendo eliminado, né, pelo organismo. Né, de em taxa proporcional aí. Se não me engano, a razão é meio. Isso. 1/2. Isso mesmo. Mas e aí, gostaram? Que coisa, hein? Acho que nem eles sabiam que tinha tanta progressão geométrica inserida aí no nosso dia a dia, mas tem. E tem mais? Tem mais. Ah, não acredito. Que tem mais. Eu fico. Tem mais mesmo. Vamos lá na telinha agora dar uma olhadinha e trazer mais exemplos para vocês. As progressões são de fundamental importância em situações cotidianas que envolvem a matemática financeira. Podemos relacionar os juros simples com progressão aritmética e o juro composto com progressões geométricas. Juros simples, progressão aritmética, é aquele que vai só aumentando um pouquinho, que você nem percebe que está aumentando. E a geométrica, o aumento já é bem visível mesmo. Ah, então dá para fazer esse link, né? Sim. A PA junto com juros simples e a PG com juros compostos. Vamos ver? Vamos. Vamos lá. Um carro cujo preço à vista é R$24 mil pode ser adquirido dando-se uma entrada e o restante em 5 parcelas que se encontram em progressão geométrica. Um cliente que optou por esse plano, ao pagar a entrada, foi informado que a segunda parcela seria de 4 mil e a quarta de 1.000. Ah, então está diminuindo, né? Está diminuindo as parcelas. Essas são as chamadas parcelas decrescentes. É, que o valor está sendo amortizado, né? Não. É que o valor, que os juros é cobrado no começo e no final eles tiram meio que os juros. Então, cuidado, tá? Cuidado. O vendedor vai falar... cair em barca furada, né? O vendedor vai falar pra você, não, é porque a gente vai amortizando os juros. Não. Se você for calcular direitinho, as primeiras parcelas que você está pagando os juros de todo o financiamento. Esse é um detalhe interessante que precisamos ter cuidado. Muito bem, vamos lá então avançando. Quanto esse cliente pagou de entrada na aquisição desse carro? Ixi, como é que eu vou fazer isso? Não sei não. Não sabe? Não, tem que... Bora aprender? Vamos pegar o contrato para ver? Pegar o contrato? Aí no contrato a gente vê. Bora lá, então quanto esse cliente pagou de entrada na aquisição? A resolução da situação problema vai envolver o termo geral da PG. E é? É. O AN é o nosso quem? O AN é o nosso A4, não é o A2? O nosso AN vai ser o 4 mil. Que é a segunda parcela. É, que é a segunda parcela, né? E a quarta parcela? Ah, porque ele quer saber a entrada, né? Isso. Ele quer saber a entrada. Ele quer saber quem é o A1, né? Então, 4 mil dividido pela razão é o nosso A1. Só que o nosso A1 a gente ainda não sabe também, né? O A4 também tá ali, ó. Ah, ele jogou no A2 para chegar... Chegou ali no A1 para poder usar o A2, porque o A2 é o A1 vezes a razão. Sim. Como ele não tem ali os termos do meio, então, e nem dá para saber a interpolação porque não disse a razão, então ele fez aqui meio que uma dependência do A2 em função do A1 e descobriu que o A1 é 4 mil dividido pela razão. Certo. E aí jogou lá no A4, que é o nosso enésimo termo, olha lá. Quem é o A1? A 4 mil dividido pela razão. Dividido pela razão. Vezes o que elevado a 3. 3, porque era 4 menos 1, né? Isso, aí simplificou ali, vai ficar 1.000 igual a 4 mil vezes Q2. Agora achamos a razão. 1.000 dividido por 4, corta-se os zeros. Vai ficar 1/4. Vai ficar 1/4 ao quadrado. Igual a razão ao quadrado. Isso. E na verdade eu quero quem é a razão, então eu tenho que tirar a raiz. Raiz de 1/4 é meio. Então, achamos a razão, que é Q na progressão geométrica, né? E aí, o que isso nos diz, então? Bom, se eu rastei a razão, então, olha lá, o primeiro tempo foi 8 mil. Porque dividir por meio é o mesmo que multiplicar por 2. Dividir por meio é o mesmo que multiplicar por 2. Então, como
Como ficaram as prestações? Ó, agora a gente sabe que a primeira prestação, que é o A1, 8 mil. A segunda que ele nos foi fornecida, 4 mil. 4 mil. A terceira, 2 mil. A quarta é 1.000, que foi falado. E a gente tem que a quinta prestação era de 500 reais. Por meio, não é? Uhum. Então, por aqui dá para saber quanto que ele deu de entrada, não é isso? Porque somando tudo aqui vai dar, ó, 10, 14, 15,500. 15,500. Beleza. Então agora a gente consegue somar todas as prestações, que na verdade é a soma dos termos da PG, né? R$15.500 é o valor do carro, menos o total das prestações de 24 mil. 8.500, então, foi o valor de entrada. Uou! Aqui considerando que os 24 mil foram financiados e divididos só em progressão geométrica, sem a imposição dos juros, né? Porque aqui seriam agregados algumas taxas de juros, só por exemplo, essa entrada aqui, na vida real, tem que ser de pelo menos 50%. Para um pagamento desse aqui decrescente em poucas parcelas, a entrada tem que ser pelo menos 50% do valor do carro, pelo menos. Mas vocês conseguiram entender? A gente fez uma associação, né, com o termo geral. Isso. Né? A gente pegou e achou o nosso A1 e a nossa razão, todos eles pelo termo geral. E isso é possível, né? Para chegar no valor da entrada. E eu gostei da resolução por dois detalhes. Primeiro, como ele tinha o primeiro e o quarto termo, ele pegou ali a ideia de razão, que é o primeiro, o A2 dividido pelo A1, e ele amarrou que o nosso A1 era o 4 mil dividido pela razão. Fez só a troca, né, da posição. Achei muito genial essa ideia, bem legal. Beleza. Mais exemplo? Vamos lá, mais um? Exemplo na tela, olha lá. Você decidiu montar um negócio em rede, baiano. Decide montar um negócio em rede. Em rede? Então, de início... Em rede de deitar, De início, você convence 3 pessoas a comprar um produto de sua empresa. Cada uma dessas pessoas, por mês, deve vender 3 desses produtos. Olha só, você montou um negócio em rede e vendeu, né, convenceu 3 pessoas a vender junto com você. Beleza? Cada uma deve vender 3 desses produtos. Cada pessoa que comprou o seu produto deve, no mesmo período de tempo, vender 3 produtos e assim sucessivamente. Ah, então a nossa razão é 3, né? A razão é 3, vai ficar na sua mente. Vai indo de 3 em 3. A cada 3, multiplica por 3, novamente, né? A pergunta é, seguindo essa proporção de vendas desse produto, após 10 meses, professor Maurício, quantas pessoas terão nessa rede de negócios? Bom, temos que começar, né? Começamos com uma pessoa só, que era eu. Estava na rede. Então, o A1 é 1. O AN vai ser o A10, né? Isso. Que é o que eu quero saber, né? Chegar lá no A10 e saber, após 10 meses, quantas pessoas tem lá, né? Nesse momento. Nosso N vai ser 10 e a nossa razão é 3. É 3, está aumentando de 3 em 3. Cada um tem que passar por mais 3. Mais 3, então, mais 3, vamos lá. mais 3. A N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Quem é o AN? É o que eu quero saber, o meu A10, né? Quem é o A1? É 1. A razão? 3. N menos 1 é 10 menos 1, né? Então, o A10 vai ser quem? Vai ser o 1, que é elemento neutro na multiplicação, 3 elevado a 9 potência. Então, na verdade, a gente só precisa fazer o 3 elevado a 9. 3 elevado a 9. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 9 vezes. Que vai dar exatamente 19.683 pessoas nessa rede. Essa rede? Então, primeiro daquele jeitinho, né? Coletamos os dados do nosso problema, anotamos e começamos pelo termo geral e aí sim, é só substituir, correr para o abraço. Calculamos e corremos para o abraço. Então, vimos aí muitas aplicações, né? Seja aí na proporção de vendas de um produto, que uma empresa pode fazer um planejamento para isso, né? Quantos produtos a empresa vai vender no 10º mês, né? Então, assim, esse planejamento dentro de uma instituição, às vezes, né, que busca melhorar suas finanças, é muito importante, né? E aqui eu acho legal, porque é o seguinte, a gente olha para o número e fala assim, nossa, que número surreal, não dá. Mas olha só, dependendo do produto,
né? Vou colocar aqui um brigadeiro. Você faz lá um brigadeiro... E aqueles brinquedinhos que era de apertar assim, que ficava... Que ficava girando, né, Não, aquele lá é o... Que ele ficava girando aquele lá... Não, aquele que girava assim de metalzinho. Peão. Não. De metalzinho, Blade. Blade. Aquilo lá foi uma febre. Mas alguém começou vendendo um, né? Quando começa... E o Blade, na verdade, é um peão... Moderno. É moderno. E assim, quando começa, né, eu comecei lá fazendo... O negócio que a gente desiste muito fácil. Né? Comecei, por exemplo, vendendo brigadeiro. Fiz brigadeiro, então fiz aquelas tortinhas que vende. Né? E aí eu saio pra vender. Pô, só consegui vender 5 hoje. Caramba, mas esses 5 que compraram, o cara já falou, não, amanhã eu quero de novo. Aí já vende 25 no outro dia. Aí quer dizer, não, eu tô vendendo só 5. Aí outro dia o cara falou, eu quero mais, tá? Daí alguém chegou lá e falou, nossa, que tortinha gostosa, você comprou de quem? Eu comprei do fulano. Ah, eu também quero. Aí vai indo, né? Aí vai indo. É persistência, é ficar ali, né, persistente. E todo mundo que é empresário hoje conta a história em algum momento. Eu lembrei daquele brinquedinho que a gente aperta assim, a bolinha vai pro outro lado. Tem vários formatos coloridos, formato de sorvete, que é tipo, te relaxa assim, vai ficando. Aí depois tu vira e aperta tudo de novo. É um que é um plástico, de assim. Plástico, sei. Isso, uma borracha, né? Parece uma borracha. Agora. Aquele ali também foi febre, né? Foi febre. E claro que a venda. Agora só um negócio. Tu relaxa com aquilo. Eu ficava nervoso. Tu só fica apertando, daqui a pouco tu gira, aperta de novo. Dizem que era relaxante, não sei se para todo mundo não segue a mesma regra, né? Mas o que a gente quer mostrar é que às vezes a venda de um produto começa de uma maneira bem tranquila, mas se toma um boom assim no mercado, aquilo pode chegar num valor desse ou muito maior. Vamos imaginar que um produto vendido a R$1 no primeiro dia, você vendeu só 3. Só que esses 3 gostaram tanto que passaram por mais 3 cada um. No outro dia, tu vai vender 9. E assim vai, né? E aí, então, quer dizer, só que às vezes a gente fala assim, poxa, eu só vendi 9, eu já não vou amanhã mais não. Já não vou não. Pode não, né? Vamos de brincando com os números? Vamos lá, então, hora de dar aquela descontraída agora, sim? Aqui sim, relaxa, eu acho que relaxa. Vou brincando com os números da aula de hoje, qual é a perguntinha? Vamos lá na telinha, olha lá. É uma charada? Há 2 patos na frente de um pato. 2 patos atrás de um pato. E um pato no meio. Quantos patos tem? Fácil. 2 mais 2. 3 patos, 5 2 patos. 2 mais 2 mais 2 mais 1, 7. 7. 2 mais 2 mais 2 mais 1, 7. Há um pato só na frente há 2 patos na frente de um pato. 2 patos atrás de um pato. E um pato no meio. Quantos patos tem? Será que tem só 3? É uma pataiada só. É uma pataiada. 5 patos, 6 patos, 7 patos. 3, 5, 6 ou 7. Agora eu lembrei daquela. Lá vem o pato, pataqui, patacolá. Lá vem o pato para ver o que é que há. E aí tem mais atual. Tem mais atual. Tem. Pegue pato, quen. Acho que essa eu não sei. Você não sabe do Pegue o Pato? Mazinho, daqui a pouco, no intervalo, você vai colocar Pegue o Pato pra Lúcia dançar aqui com a gente o Pegue o Pato. E tem dança, é? Tem. Eu sou do tempo do lá vem o pato, patati, patacolá, lá vem o pato vocês acham? para ver o que a gente faz a dancinha do Pegue o Pato ao vivo. Como que é? Me mostra. Não, calma. Tem que ver o vídeo primeiro. Tem que ensaiar? Pegue o Pato ao vivo ou que faz nos bastidores só, no making off? Não, eu sei pra botar, já bota quente, é ao vivo aqui, vou dançar esse negócio de pato aí. Mas depois vou dar uma olhada primeiro. Não tô... Já tem aluno que conhece a música rindo lá já. Ixi, Maria, quando vai assim vai pagar é mico. Mas beleza, galera, nossa aula top de aplicações e agora é com vocês. Já a gente está de volta com as atividades de sala, revisão e tudo mais. Até lá!